fixado no YouTube, que eu vou precisar da ajuda de vocês, já vou falar por quê. E vamos iniciar a nossa live. Bom, na live de hoje nós vamos falar sobre como secar a gordura visceral. Moacir, é importante secar, eu quero secar a gordura visceral por uma questão estética, eu quero ir na praia, eu quero ter um abdômen tanquinho, só que é muito mais importante por causa da sua saúde. Nós vamos explicar aqui como a gordura, especialmente a gordura visceral, é danosa para a sua saúde. Mas o que provavelmente você quer saber com essa nossa conversa é, Moacir, por que é que eu engordo mesmo comendo pouco? Eu já fiz dieta, já fiz restrição alimentar, já fiz aquelas dietas de corte de caloria, né? Às vezes até consegui um resultado, voltei a ganhar peso. Por quê? Por que é que eu ganho essa gordura visceral mesmo comendo pouco? E como secar? Eu quero secar essa pochete, eu quero secar essa barriguinha de chope. Como fazer isso? É só através da alimentação? Eu tenho realmente que trancar a boca? Ou existe outro processo mais simples? Sim, existe. Existe um processo muito mais simples, nós vamos falar sobre isso aqui. Exercícios são obrigatórios, são fundamentais? E termogênicos funcionam? Eu vi que tem um termogênico que aumenta o metabolismo basal, que queima gordura. É uma opção? Vamos falar sobre tudo isso na nossa live de hoje. Então fique comigo. E antes de iniciar, antes de começar a nossa live, eu preciso pedir uma coisa para vocês, muito importante, tá? Eu estou participando do prêmio IBEST de melhor influenciador de saúde e claro que eu preciso contar com vocês, preciso do voto de vocês. Então, o link para vocês votarem em mim está na minha bio no Instagram, está aí nos comentários no YouTube, né? Eu coloquei aí fixado no comentário, está na descrição do vídeo. Mas se você não souber, não achei o link, Moacir. Como que eu faço? Vai lá, Prêmio IBEST, digita lá, Moacir Rosa, e me dá seu votinho, tá? Tem que votar todos os dias, tá, meus amigos? Cada dia você pode dar um voto em mim até o dia 13 de junho. Eu sei que eu posso contar com vocês. Vai ser muito legal a gente ser classificado entre os 20 melhores aí, influenciadores de saúde, e passar para a próxima fase. E a minha audiência, claro, vai me dar esse voto. Não deixe de compartilhar esse link, tá? Compartilha nos seus grupos, compartilha com seus amigos. E lembre, acordou de manhã, já vai lá e me dá um voto, ok? Bom, eu já fiz a minha campanha eleitoral, já pedi o meu voto, então vamos à nossa live, né? Que é o que interessa, vocês estão aqui para conteúdos. Então vamos lá, meus amigos. Vou colocar aqui nos comentários para me acompanhar vocês. Perfeito, né? Porque aqui eu vejo os comentários. Muito bem. Primeira questão, o que é a gordura visceral? As pessoas acham que a gordura visceral ela é por baixo da pele, né? Aquela pança, aquela barriga de chope, aquilo é por baixo da pele. Na verdade, não, tá? Essa gordura visceral, ela é especialmente problemática porque é uma gordura que está entre os órgãos e muitas vezes dentro dos órgãos. Por exemplo, a gordura no fígado, a esteatose hepática. Vocês provavelmente já ouviram falar de gordura no fígado, esteatose hepática. O fígado se enche de gordura e aí nós temos o fígado gorduroso, que é especialmente ruim para a nossa saúde. Mas não é só o fígado, tá? Você tem uma gordura ali entre os intestinos, né? Acumula uma gordura ali, que é a gordura visceral, em volta do pâncreas. Então, é um quadro que, apesar de parecer que é só um problema estético, é um quadro bastante grave, tá? A gordura visceral, esse aumento de gordura visceral. Por que é bastante grave, Márcio? Por várias razões. Mas a principal delas é porque ela altera todo o nosso metabolismo e aumenta a nossa inflamação. Então, essa gordura visceral, por exemplo, ela está cheia de uma enzima, e aí toda célula gordurosa, quanto mais gordura nós temos, uma enzima conhecida como aromatase. O que a aromatase faz? Ela pega a testosterona e converte em estrogênio. E isso é especialmente ruim para nós homens, porque o estrogênio é um hormônio feminilizante. E aí você percebe aquela formação daqueles peitinhos, né? O estrogênio faz você ganhar mais peso ainda. Então, olha que ciclo perverso. Você tem gordura em excesso, portanto, tem mais aromatase. Essa aromatase vai converter a sua testosterona
que seria para te dar músculo e para queimar gordura, em estrogênio, e aí você ganha mais peso. Então, é um ciclo, né? Quanto mais gordura você tem, mais gordura você tende a fabricar. Por isso que é tão perverso o ciclo da gordura. E por isso mesmo que nós temos que quebrá-lo. E vamos falar sobre isso hoje. Mas não é só essa questão estética. A produção de mediadores inflamatórios é uma geração de inflamação altíssima, essa questão da gordura visceral. Então, se você medir IL-6, se você medir TNF-alfa dessas pessoas, você vai ver que elas estão inflamadas, né? PCR ultrassensíveis, marcadores inflamatórios em geral. A própria ferritina, essa pessoa está inflamada. Mas eu estou inflamado, mas eu não sinto nada. Eu não tenho nenhum sintoma. De fato, você não tem sintoma, você não sente. Entretanto, essa inflamação, que nós chamamos de inflamação subclínica, quem me segue aqui há mais tempo já está familiarizado com o termo, é aquela inflamação que, apesar de não ter sintoma, ela vai gerar todas as doenças crônico-degenerativas que nós conhecemos. Então, por exemplo, a formação do ateroma, que é aquela placa, né, nas nossas artérias cardíacas, aquela placa que pode gerar um AVC no futuro, aquilo tem um fundo inflamatório. É a inflamação subclínica que gera aquilo. A geração do câncer é um processo inflamatório, não é um processo inflamatório que leva anos, mas que vai gerar essa doença tão terrível que é o câncer. E aí, Alzheimer tem um fundo inflamatório, né? E todas as doenças, artrite, artrose, todas essas doenças têm esse fundo inflamatório. E você ter uma gordura visceral fora do normal, fora do parâmetro, você pode saber que você está altamente inflamado. Só de eu olhar para uma pessoa, eu sei se ela está inflamada e se está com resistência à insulina. E aí vem o terceiro problema dessa gordura visceral, que é a resistência à insulina. Resistência à insulina significa que você está se alimentando de forma exagerada, provavelmente de carboidrato, e provavelmente de carboidrato refinado. Com isso, você estimula a produção exagerada de insulina, o receptor começa a negar essa insulina, né, porque está demais, né, porque está colocando muita glicose para dentro da célula, está fabricando muita gordura, você entra num quadro de resistência à insulina, o seu corpo pede cada vez mais insulina, até que as suas ilhotas de Langerhans ali no seu pâncreas entrem em colapso e você fica diabético, dependente de insulina. Aí, meu amigo, aí é ladeira abaixo. A partir do momento que você se torna diabético, resistente à insulina, você tende a ganhar peso muito mais rápido, porque as injeções de insulina, elas tentam imitar a função do pâncreas, mas não é a mesma coisa, né? Então, o diabético acaba errando a mão e acaba ganhando mais peso ainda. Então, é um processo, percebe que é um ciclo terrível e que é um ciclo perverso, né? O ganho de peso, ele começa num ciclo perverso, vai fazer você ganhar mais peso, você fica resistente à insulina, caminha para o diabetes, vai chegar lá e fica inflamado, né? A sua aromatase está em excesso, sua testosterona cai porque você está produzindo muito estrogênio. Então, é um ciclo muito perverso. Por isso mesmo, nós precisamos quebrar esse ciclo. Moacir, mas aí é que vem o pulo do gato, né? Aí que vem o que interessa, né? Como quebrar esse ciclo? Como queimar essa gordura? Como reduzir essa gordura visceral? Falar é muito fácil, mas como promover esse processo? É através da diminuição de calorias? Olha, meus amigos, a caloria tem a sua importância, né? Então, a quantidade de calorias que os alimentos têm, tem lá a sua importância. Se você ingere muitas calorias, por óbvio, você vai ganhar peso. Entretanto, não é a maneira mais inteligente, não é a maneira mais rápida e nem é a maneira mais eficiente de você queimar essa gordura visceral. Por quê? Porque é contra os instintos humanos você cortar calorias. Então, muito pouca gente consegue queimar essa gordura só cortando calorias, né? Através dessa estratégia. Por quê? Porque o seu corpo percebe que está perdendo. O seu corpo, à medida que você corta calorias, primeiro que ele diminui o metabolismo basal dele. Isso é um processo que ocorre. O nosso corpo tem um processo conhecido como homeostasia. Essa homeostasia, à medida que você vai cortando calorias, funciona no começo, mas depois de umas 3 semanas, o seu metabolismo basal tende a cair, tá?
Isso é documentado. Eu vou falar de um experimento que foi feito daqui a pouquinho. Então, o seu metabolismo basal cai e você precisa cortar cada vez mais calorias para continuar essa queima de gordura. Então, é muito difícil. Pouca gente consegue, né? E pouca gente, apesar de que eu vejo muito nas redes sociais, um monte de nutricionistas, só fala em caloria, né? Você pode comer até urânio, né? Segundo esses nutricionistas. Até urânio pode, porque urânio não tem caloria. Eu vejo muitos nutricionistas aí famosos falando que você pode tomar refrigerante diet à vontade porque não tem caloria, né? Que margarina tem menos caloria que manteiga, então é melhor. Então, não avalia a saúde, só avalia a questão da caloria. E a caloria nem é tão importante assim para uma estratégia mais eficiente de perda de gordura, que é o que nós vamos falar aqui. Bom, acima, da onde você está tirando isso? Bom, na verdade, vários experimentos foram feitos com relação a isso. Talvez o experimento mais famoso seja o do Dr. Ancel Keys, que foi feito logo no final ali da Segunda Guerra Mundial. Ele fez um experimento mesmo. Ele pegou homens que não queriam ir para a guerra, né? Ali estávamos ali fechando a Segunda Guerra Mundial, ainda tinha alguns conflitos ali no Pacífico. Então, esses homens que não queriam ir para a guerra foram para esse experimento. E o que era o experimento? Esses homens eram confinados durante meses, eles não podiam sair daquele ambiente. Hoje nem poderia fazer mais experimento, né? Mas naquela época podia. Então, eles eram confinados e submetidos a uma dieta de 1.600 calorias. Veja bem, 1.600 calorias. Eu vejo dietas aí que tem menos calorias do que isso, tá? Mas assim foi feito esse experimento. E o que se observou ao longo dos meses? Os homens emagreceram. Claro, uma dieta de 1.600 calorias, eles emagreceram. Entretanto, eles emagreceram muito menos do que se esperava. E outro problema, eles tinham efeitos colaterais terríveis. Queda de cabelo, unhas fracas e quebradiças, muitas vezes relato de unha até caindo, pânico noturno, compulsão por alimento, a pessoa só pensava em comida, claro, né, confinado, 1.600 calorias, e a qualidade dos alimentos tinha muito carboidrato, é aí que a coisa complicou. Bom, esses homens, depois de alguns meses, perderam peso, não tanto quanto se imaginava, mas perderam. Ah, mas assim, então o experimento funcionou. Não. Por quê? O que aconteceu? Depois que esses homens saíram daquele ambiente de confinamento, saíram do experimento, o que se observou? Eles voltaram rapidamente ao peso inicial, ou seja, funcionou enquanto eles estavam confinados, que eles não tinham outra saída. Mas depois que eles terminaram o experimento, eles voltaram a ganhar peso. E pior, muitos deles engordaram mais ainda do que no início do experimento, ou seja, eles ganharam mais peso ainda, porque desenvolveram uma compulsão por alimento. E nenhum deles conseguiu ficar magro de forma né, sustentável. O que esse experimento nos ensina? Tá, restrição de calorias pode até funcionar, mas você vai fazer isso o resto da vida? Provavelmente não. A maioria de nós não consegue. Tá, Moacir, mas você precisa me dar uma saída. O que fazer então? Meus amigos, basicamente, todo o nosso corpo funciona por disparos hormonais. Então, muitas vezes, não é nem a quantidade de alimentos que nós consumimos, mas o que nós consumimos, o que é que nós estamos comendo, no primeiro ponto, e quando é que nós estamos comendo. Por que isso é importante? Vou dar um exemplo aqui, tá? Acorda de manhã. Sua insulina está baixinha, lá embaixo, né? Você está em jejum, né? Dormiu, vamos imaginar que você dormiu 8 horas, foi em jejum, sua insulina está baixa. Acorda de manhã. Se você é daqueles que acorda de manhã e faz lá um pão com margarina, coloca um café com leite e 3 colheres de açúcar, e esse é o seu café da manhã, sabe o que acontece com a sua insulina? Ela dá um disparo, que nós chamamos de pico de insulina. O que a insulina faz? Ela é um hormônio que dá a seguinte ordem para o corpo. Pega esse caminhão de açúcar e transforma em gordura, né? Guarda como reserva, que eu posso precisar mais na frente. Porque o nosso corpo, ele não sabe que nós temos uma oferta imensa de alimentos. Ele ainda acha que nós estamos naquela terra primitiva, que o alimento era escasso.
Então, toda sobra, ela precisa ser transformada em acúmulo, na forma de gordura. E quem faz isso é a insulina. Se, por outro lado, você acorda de manhã e faz, por exemplo, um omelete, tá? Os ovos mexidos ali. E come isso, a sua insulina faz assim, ó. Ela não dá um pico. Ela aumenta muito pouco. Por quê? Porque os ovos não têm carboidratos. E não tem carboidratos, especialmente os refinados, né? Tipo açúcar, tipo alimentos à base de farinha. E esses disparos hormonais, eles são fundamentais no longo prazo para quem quer perder gordura. Por quê? Se você dispara pouca insulina, você vai armazenar menos gordura, ou seja, você vai se nutrir. O ovo, por exemplo, ele é rico em proteína, ele é rico em minerais, vitaminas, colina, luteína, zeaxantina, que são carotenoides importantes, inclusive, para os olhos. Então, é um alimento rico, é um alimento denso. Já o pão com margarina e café com leite e açúcar, não tem nutriente quase nenhum ali. O pão é amido puro, né? Amido é farinha, é uma forma de açúcar. Margarina nem alimento né? Aquilo é um Frankenstein que a indústria inventou. Café, ok, tem alguns antioxidantes ali. O leite tem um pouquinho de proteína. Apesar de ser uma proteína inflamatória, o açúcar nem se fala, só serve para engordar você. Então, percebe? Muitas vezes a escolha do que é que você vai comer faz toda a diferença no seu processo, na sua estratégia. Ah, Moacir, mas é muito difícil, você só deu um exemplo, tá? Para ficar claro para você, você precisa priorizar alimentos densos, alimentos nutritivos, que são alimentos densos. É aquilo que você compra no açougue e na feira. Isso é alimento denso. Isso é alimento. E o que você precisa evitar? Sabe quando você entra no supermercado e tem aquelas prateleiras do meio? Né? Tem ali biscoito recheado, salgadinho, pão de sacola, né? Aquelas prateleiras do meio, alimento processado, barrinha não sei das quantas. Aquilo ali você precisa evitar. Geralmente, claro que não é uma regra, mas geralmente o fundo do supermercado ali, tem supermercado que é no fundo, tem supermercado que é no início. Lá nos Estados Unidos é no início, aqui no Brasil é mais no fundo. Fica a feira e o açougue. Então, aquela região ali, tudo ali você pode consumir, tá? Os congelados ali, frango congelado, peito de frango, né? Peixes, tudo ali você pode consumir. Os vegetais, frutas, ali está liberado. E o meio do supermercado, se é empacotado, provavelmente, de novo, claro que há exceções, mas provavelmente é um alimento à base de amido, farinha, pode olhar lá no rótulo. Tem lá na sua formulação óleo hidrogenado, que é extremamente inflamatório. Tem lá na sua formulação cloreto de sódio, sal, que é um realçador de sabor, e uma gama de porcaria, né? Para ter o exemplo pior da porcaria suprema, que é o biscoito recheado, né? Biscoito recheado é o tipo do alimento que não tem nada que aproveita, só tem substância inflamatória, né? É óleo hidrogenado misturado com farinha de trigo, né? E um caminhão de açúcar e sal, para realçar o sabor. Nutriente, quase zero. Quase zero. Então é isso, meus amigos. Muitas vezes não é a quantidade que você come. Até porque, quando você come esses alimentos densos, quando você come carne, quando você come peixe, quando você come abacate, quando você come vegetais, quando você come comida mesmo, você tende a ficar mais saciado, né? Você fica... você não tem vontade de comer daí a 3 horas, do que se você come, por exemplo, um pacote de batata frita. Né? Você come um pacote de batata frita, sei lá quantas calorias tem aquilo, né? 300 calorias, pacote de batata frita, né? Aí você faz lá um filé de frango, um brócolis, uns vegetais, né? Tem lá as mesmas 300 calorias, né? Um exemplo. Só que esse bife, essa carne, essa comida de verdade, você vai ficar sem fome por 4, 5 horas. E aquele pacotinho de batata frita, daqui a 1 hora você quer comer de novo. Por quê? Porque ela não dá saciedade, porque não tem nutriente ali. Nós comemos para ingerir nutriente. Esse é o propósito de comer. Não é porque é gostoso ou para a gente ficar feliz, não. É para ingerir nutriente. Nós comemos porque nós precisamos de aminoácidos, nós precisamos de vitaminas, nós precisamos de minerais, nós precisamos de fitonutrientes. E não tem nada disso num pacote de batata frita. Ali é óleo hidrogenado com farinha de milho.
frita assada, né? Agora é assada, frita. Faz diferença, é porcaria do mesmo jeito. Então, ou seja, quando você come essa tranqueira, essa porcaria, daí uma hora seu corpo vai virar e falar assim, meu amigo, aquele magnésio que eu preciso, aquele potássio, aquela vitamina C, aquela proteína, cadê? Não veio. Veio batata frita aqui, eu preciso de nutriente. Aí você vai lá e come um miojo. E fica passando o dia assim, né? Come toda hora. No final do dia, você ingeriu pouquíssimo nutriente, um caminhão de caloria, aí sim a caloria vai fazer a diferença. E, claro, vai ganhar gordura. Pô, óbvio. Vai ganhar gordura. Certo? Percebem, pessoal, que parece uma coisa meio óbvia, mas quando a gente fala, as pessoas às vezes pensam, eu faço isso mesmo. Não é isso? Quem vocês conhecem que faz isso? Já vai comentando aí. Pessoal, quem está chegando agora, ó, não esquece de votar em mim lá no Prêmio IBEST. Eu conto com vocês, hein? Estamos concorrendo, nós precisamos ficar ali classificado entre os 20 ali para passar para a próxima fase, né? Então o link está aí, ó, no YouTube, está aí na minha bio, estou contando com o voto de vocês, tá? Convide os amigos, mande o link para os amigos, né, para os grupos, e todo dia pode votar. Até eu conto com o seu voto, não é hoje não. Eu conto com o seu voto todos os dias. De manhã acordou, vai lá, ó, vota no Moacir lá, ó. Estou contando com vocês, hein? Nós precisamos ficar classificados. Muito bem, meus amigos. Nós falamos do que comer. Eu acho que isso aí, a maioria das pessoas já tem essa noção. Né? Principalmente com a internet hoje, isso ajudou muito, a informação hoje circula mais. Mas e a hora de comer? Né? E a hora? Bom, a hora, meus amigos, quanto mais você der um intervalo entre as refeições, melhor, tá? Quanto mais você der um intervalo. Por quê? Se você come toda hora, vamos imaginar, tem uns nutricionistas que ainda estão nessa aí, né? Comer de 3 em 3 horas. Eu nunca vi sentido nisso, mas tudo bem, vamos lá. Comer de 3 em 3 horas. O que acontece se você come de 3 em 3 horas? Você tem insulina a cada 3 horas. A cada 3 horas tem pico de insulina. E lembra o que a insulina faz? É um hormônio que dá a seguinte ordem: armazena gordura, armazena gordura. Então, quem quer diminuir essa gordura visceral tem que baixar a insulina. É uma luta contra hormônios. Baixa a insulina. E aí, se você come toda hora tem insulina. Então, quanto mais você der um intervalo entre as refeições, melhor. Por isso que o jejum intermitente é uma ferramenta tão boa para essa estratégia. Quando se fala em jejum intermitente, muita gente arrepia os cabelos. Eu não, porque eu não tenho cabelo, né? Então, eu não tenho esse problema. Mas muita gente arrepia os cabelos. Jejum é uma palavra forte, né? Jejum. Ficar sem comer é uma perda, né? Mas não, na verdade, jejum é só um intervalo entre as refeições. É aquele período que você não está se alimentando. Então, a estratégia ideal é você ter uma refeição densa de alimento de verdade para você resistir o máximo de tempo possível sem se alimentar. Para que isso, Moacir? Para a sua insulina baixar. Quando a sua insulina baixa, o seu glucagon sobe, né? O glucagon é um hormônio que estimula a queima de gordura, que é o que nós queremos. A sua testosterona sobe, também é o que nós queremos. E você tem a ação de outros hormônios que são importantes. Você acaba estimulando uma função melhor da leptina, que é um hormônio que dá essa saciedade, né? Essa sensação de saciedade. Quando você está na churrascaria, lá no rodízio, que você não aguenta mais, não consigo comer mais nada. Aquilo é a leptina que subiu, né? É o hormônio da saciedade. Então, controlar essa leptina, fazer o ajuste dessa leptina é fundamental e ajuda a controlar a grelina. A grelina é o hormônio que nos dá apetite. Sabe aquela fome de leão? Quando você chega com fome de leão, aquilo é a grelina fazendo efeito. Então, nós precisamos equilibrar esses hormônios. Quem tem essa gordura visceral, ele está com resistência à leptina, ele está com a grelina toda desregulada, a insulina está lá em cima e o glucagon está desregulado. E a testosterona baixa, né? Porque a aromatase está aromatizando a testosterona. Olha a bagunça que está o metabolismo dessa pessoa, né? Que está com excesso de gordura. Uma bagunça. Insulina alta, glucagon quase não funciona, leptina descontrolada, né? Grelina descontrolada.
testosterona baixa, né? GH baixo, porque o excesso de insulina derruba o GH também. GH, que é o hormônio do crescimento, ele ajuda na queima de gordura e ajuda, inclusive, no aumento de massa muscular. Então, vira uma bagunça. Vira uma bagunça. Então, é uma estratégia, falando aí de alimentação, que é essa primeira fase da nossa live aqui. É uma estratégia muito mais inteligente você regular esses hormônios comendo o alimento certo, na hora certa, dando o máximo de intervalo. E essa questão do intervalo entre as refeições de jejum, pessoal, é um processo que você vai se acostumando, tá? Você acorda, dorme 8 horas, aí toma café assim que acorda, espera umas 2 horas, fica assim uma semana. Aí depois de uma semana, 10 dias, experimenta pular o café da manhã. Ah, mas se não consigo pular o café da manhã, experimenta jantar mais cedo. Porque aí, sem você perceber, você vai estar aumentando o intervalo entre as refeições. E aí, facilmente, você vai estar fazendo 16 horas de jejum, fácil, sem perceber. Eu faço 16 horas de jejum todos os dias. E 2 vezes na semana eu faço 24, né? Que é uma refeição. Por exemplo, eu janto, geralmente eu prefiro jantar do que almoçar. Eu janto e aí eu só vou jantar no outro dia. Para mim é natural, é simples. Por quê? Porque eu já estou adaptado, meus hormônios já estão funcionando. Né? A minha leptina já está controlada. A minha insulina é baixa. A insulina deu menos de 5, eu fiz exame agora recente. Né? Então, isso ajuda no processo que eu chamo de realinhamento hormonal, que é a melhor estratégia para perder peso. Eu sei que tem alguns nutricionistas que nos escutam, nos seguem aqui. Para com esse negócio, pessoal. Para com esse negócio de fazer conta de caloria. Esse negócio de fazer conta de caloria é a pior estratégia para o paciente. Ele não se adapta. Né? Ele ingere um monte de alimento que não é saudável, porque ele só olha caloria. É péssimo. É muito mais simples, é muito mais fácil para o paciente ele fazer o realinhamento hormonal. Você pensar a nível de hormônio, e não caloria, só caloria. Claro que caloria tem a sua importância. Se você parar de consumir açúcar, mas consumir meio vidro de azeite por dia, é saudável, mas tem caloria e vai engordar você. Né? Quebrar o jejum, pessoal, sempre com comida de verdade. Tá? Alguém perguntou aqui, como quebrar o jejum? Sempre com comida de verdade. Nunca com alimento processado. E nunca com carboidrato refinado. Aí, ó, alguém aqui já falou, já consigo fazer jejum de 24 horas. Eu faço tranquilamente, mas muito tranquila. E o dia, muito tranquilo. E o dia que eu faço jejum de 24 é o meu melhor dia. É o dia que eu fico mais energético, mais animado. Porque quando você faz jejum, você produz corpos cetônicos, né? Acetoacetato, metilperoxibutirato, que é o mesmo que combustível de alta octanagem para o cérebro. Só quem faz sabe. Só quem faz sabe, meus amigos. Mas não é sobre jejum a nossa conversa hoje. Aí você pode me perguntar, Moacir, tem alguns termogênicos, eu vi na internet aí, né? Termogênicos, tem lá. Termogênico à base de gengibre, termogênico à base de chá verde, à base de cafeína, funciona? Olha, mais ou menos, tá? Você achar que você vai ingerir uma substância que vai aumentar o seu metabolismo basal e por si só isso vai fazer você queimar gordura, esqueça, não vai funcionar. Entretanto, pode ser interessante se você cumpriu essa primeira etapa que nós conversamos aqui. Você já está comendo um alimento mais denso, né? Você já está comendo um alimento mais denso, você já dá um intervalo grande entre as refeições. Aí, nesses intervalos, você pode usar algumas substâncias termogênicas e aí sim, elas podem sim ser aliadas no seu processo de emagrecimento. Vou falar aqui as principais. Eu, por exemplo, gosto muito de chá verde. Então, eu faço chá verde. Eu gosto de tomar gelado, tá, pessoal? Aqui mesmo, tem chá verde aqui dentro, ó. Eu gosto de fazer o chá verde concentrado. Eu esfrio esse chá verde, gelo, coloco um pouquinho assim, né, na garrafa, completo com água com gás e coloco um pouquinho de sal integral, tá? Pouquinho, pontinho de colher, de sal integral. Fica igualzinho um refrigerante. Eu vou tomando durante o dia. Então, eu gosto de termogênico dessa forma. Às vezes, eu coloco gengibre fatiado. Às vezes, eu uso hibisco, tá? Hibisco fica muito gostoso, pessoal. Igualzinho um refrigerante. Igualzinho mesmo, tá?
Não precisa nem colocar adoçante, de tão gostoso que fica. Então, dessa forma, você se hidrata, né? Que é outro erro comum. As pessoas às vezes acham que estão com fome, na verdade estão desidratadas, né? Desidratadas. Pessoal, tem umas perguntas aqui, eu vou tentar responder no final, tá? Porque senão a gente fica parando demais aqui e acaba, né, virando uma bagunça aqui. É porque a gente está em duas redes, né? Nós estamos lá no Instagram e estamos no YouTube também. Então é pergunta demais, né? E eu tenho que seguir um raciocínio aqui, eu me perco todo. Me perdoem, tá? Se aparecer uma pergunta bem relevante mesmo, aí eu coloco aqui. Então, pois é, eu vou colocar lá no meu Instagram, pessoal, quem não me segue lá, eu vou colocar uma receita de como que eu faço, tá? Os meus chazinhos de hibisco, de chá verde, eu vou mostrar lá, passo a passo, como é que faz. É bem legal. Aí sim, os termogênicos ajudam. E esses em cápsula, moço, esses pré-treinos, podem ser interessantes também, tá? Eu não sou contra, não. Não sou contra, não. Agora, o mais importante é o processo de revisão dessa questão alimentar, né? Passar a comer alimentos densos e dar esse intervalo maior entre as refeições. E aí sim, esses termogênicos podem ajudar. Eu gosto mais de alguns suplementos, por exemplo, o picolinato de cromo. Picolinato de cromo é muito interessante, principalmente para quem é diabético, tá? Porque o picolinato de cromo melhora a sensibilidade à insulina, né? E com isso reduz a resistência à insulina. Lembra que a insulina é aquele hormônio complicado que manda acumular gordura? Pois é, picolinato de cromo ajuda. A berberina, tá? Berberina, quem é diabético, então, tinha que estar tomando berberina. Berberina é bem legal. Com relação a termogênicos aqui, eu vou dar destaque para o magnésio, né? Porque o magnésio ele precisa para participar ali na geração de ATP, né? Da adenosina trifosfato. Sem magnésio, até sua energia cai, e aí seu metabolismo basal cai, você tende a acumular mais gordura. Então, magnésio é interessante. Coenzima Q10, né? Porque ela aumenta a respiração celular ali na mitocôndria. E vitamina D, tá? Porque a vitamina D ela aumenta níveis de testosterona, ela aumenta o processo energético, e a gente não tá pegando sol mais, tá todo mundo com energia, com vitamina D baixa, tá? Então, também acho bastante interessante. E por falar em suplementos, quase que eu esqueço, hein, pessoal? Não podia esquecer. A Nutriente, se você é 40 mais, tá? Se você tem mais de 40 anos, assim como eu, né? Eu já sou 50 mais, cheguei lá, sim, meus amigos, eu sou 50 mais, tá? Parece que foi ontem que eu era adolescente, mas infelizmente, né? O tempo chegou. Então, se você é 40 mais, 50, 60, 70 mais, é interessante você começar a pensar em suplementar. E aí você precisa de suplementos. Quem passou da idade, esses suplementos precisam ter doses mais concentradas e precisam ter formulações específicas para o público dessa idade. E foi exatamente isso que a Nutriei Suplementos fez, tá? A Nutriei Suplementos, ela desenvolveu uma linha de suplementos. Aí lá tem magnésio, tem vitamina D, tem complexo B, tem ômega 3, todo aquele suplemento que 40 a mais precisa, a Nutriage tem. Só que ela tem as fórmulas específicas, né? E também as doses adequadas para quem tem 40, 50, 60, 70 a mais. Então, vale muito a pena vocês conhecerem. Tá aqui, ó, alguns que eu uso. Todos esses aqui eu uso, ó. A creatina da Nutriage tem taurina, já vem com taurina e vem com HMB. A vitamina D deles vem com K2 já, e vem óleo TCM, que é um óleo que não é inflamatório. Então, tudo é pensado, né, para quem é 40, 50, 60, 70 a mais. São suplementos mais concentrados, mais robustos. Então, conheçam, tá? Tá aí, www.nutriage.com.br, tá na minha bio aí, tá na descrição do vídeo, eu fixei agora lá, tá? Nutriei suplementos. E usem o cupom, usem meu cupom lá, Moacir10, tá? Usando o meu cupom, vocês conseguem até 40% de desconto. Então, não deixem de conhecer o suplemento. Quem passou dos 40 ali, meus amigos, tem que suplementar, ó, coenzima, magnésio, quase que obrigatório, vitamina D, ômega 3, só para ficar em 4 aqui, ó. Tem que, não jeito, tem que usar. Muito bem, Moacir, e exercício? Agora sim, exercício, uma coisa que eu não gosto. Não gosto de fazer exercício,
Precisa fazer? Como é que funciona essa questão? Olha, meus amigos, exercício para a perda de gordura, eu vou falar um negócio aqui, talvez algumas pessoas briguem comigo, tá? Mas eu tenho que falar a verdade para vocês. Para o propósito de perder gordura, para esse propósito, você não vai ter um resultado muito interessante, não, tá? Por quê? Lembra que eu falei da homeostasia? A homeostasia é esse processo que o corpo acaba poupando calorias aqui, porque ele gastou demais ali. Então, por exemplo, você vai lá, faz 1 hora de esteira, né? Aí você queima calorias lá, vamos imaginar que você queimou 200 calorias. Tá, beleza. Só que, durante o dia, 2 coisas vão ocorrer. Primeiro, vocês vão comer mais, mesmo que vocês não percebam, porque o corpo vai querer recuperar essas calorias. Segundo, você vai ficar mais parado. Já percebeu que depois que a gente sai do exercício, a gente entra num relaxamento e fica mais parado? Ali você acaba economizando essas calorias que você gastou no exercício. Então, para déficit calórico, o exercício é praticamente inútil. Entretanto, se você faz exercício para ganho de massa muscular, para aumento de massa muscular, aí ele vai te ajudar. Por quê? Porque você vai aumentar a sua massa magra. Com esse aumento de massa magra, você precisa, né, aumentar o seu metabolismo basal. Né? Quanto mais massa magra, maior o metabolismo basal. E quanto maior o metabolismo basal, maior a queima calórica. Então, quando você aumenta a sua massa muscular, você perde caloria parado. Né? E é muito mais interessante, muito mais eficiente do que ficar se matando lá na esteira. Ou fazer caminhada. Tem gente que faz caminhada todo dia, não adianta nada, tá? Para déficit calórico é inútil, esquece, tá? É melhor que não fazer nada, mas para déficit calórico não serve para nada. Então, meus amigos, um bom aliado para você queimar essa gordura visceral, eu vejo muita gente na academia fazendo abdominal, né? É muito mais interessante você pegar peso para você aumentar a massa muscular, né? Você aumenta essa sua massa muscular, você aumenta seu metabolismo basal e com isso você aumenta o seu ganho, o seu gasto calórico, né? Então, é uma estratégia mais interessante, é uma estratégia mais fácil, é uma estratégia mais simples. Deixa eu... tá. Veio uma pergunta aqui, mas não. Tá. Então, esse exercício de força, esse exercício para ganho de massa muscular, você acaba sendo interessante para essa estratégia. Se você tem uma estratégia mais de longo prazo de secar a barriga, né? Quer uma barriga de tanquinho, né? Hoje as mulheres querem, os homens querem, todo mundo quer. Quer essa estratégia? Musculação, tá? Musculação é muito mais interessante. Mas significa que é proibido fazer esteira, bicicleta, cardio? De forma nenhuma. Né? Tem a sua importância também. Mas para o propósito de queimar gordura, apesar da lógica parecer o contrário, o exercício de força é mais interessante. Exatamente porque você aumenta a massa muscular e você aumenta o metabolismo basal. E com isso, conforme eu falei, você perde calorias parado, tá? Muito interessante essa estratégia. Muito bem, meus amigos. Meus amigos, essa live eu vou deixar lá no canal, tá? O pessoal que está aqui no Instagram, essa live chegou atrasada, está entrando agora, ela vai estar publicada lá no meu YouTube, tá? Vai ficar lá no meu YouTube, vai ficar publicada lá. Você pode assistir, pode compartilhar, pode fazer o que você quiser, tá? É muito importante que você compartilhe todos os nossos conteúdos, porque eu faço com muito carinho para vocês. E não se esqueçam, né? Quem chegou agora também, estou lá participando do IBEST, tá aí na minha bio, tá? Estou participando, temos que ficar entre os 20 primeiros, conto com seu voto, pode votar todos os dias, pode não, deve votar todos os dias, lembra de mim de manhã, acordou, lembra do Moacir, tem que dar um votinho no Moacir aqui, ó, tá aí na minha bio, tá aí na descrição, é só entrar lá no IBEST, digitar meu nome, se vocês, né, perderem o link, mas é importante vocês terem o link para compartilhar
com todos os amigos. Estou contando com vocês, tá? Pois é, corrida. Boa pergunta. Eu vou ver se eu acho umas perguntas aqui. Uma corrida a 14 por hora, 40 minutos. Olha, todo exercício, meus amigos, é ótimo, tá? Menos caminhada, que não é exercício, tá? Mas todo exercício mesmo é ótimo. Ah, eu recomendo. Ah, Moacir, eu gosto de corrida. Faça corrida. Moacir, eu gosto de bike. Faça bike. Moacir, eu gosto de academia. Eu acho que você tem algum problema, mas faça academia. Eu particularmente, faço academia, tá? Gosto? Não gosto. Faço porque preciso. Gosto de pilates. O importante é você fazer o exercício, tá? Agora, para a queima de gordura, né, é mais interessante o exercício de força, porque, igual eu falei, você vai fazer aí uma corrida de 14 horas em 40 minutos. A tendência é você comer mais, mesmo que você não perceba, seu corpo vai querer recuperar essas calorias, tá? Ele vai querer recuperar. E a tendência é, depois da corrida, você ficar mais relaxado, você vai para frente ali de um televisor, você se move menos, mesmo que você não perceba, e poupa essas calorias. Então, fica elas por elas. Mas para a sua saúde é ótimo. Seu coração agradece, seu cérebro agradece, né? A sua inflamação abaixa, você vai produzir, você vai dormir melhor, né? Você vai produzir endorfina, você vai melhorar a produção de serotonina, vai melhorar a produção de dopamina. É tudo de bom. Qualquer exercício, tá? Agora, se você passou dos 50, assim como eu, ou passou dos 40, uma atenção especial a exercício de força, tá? Porque nós entramos num processo de sarcopenia a partir dessa idade, né, de perda progressiva de massa muscular, e esse processo sarcopênico, ele precisa ser combatido, e aí o exercício de força é fundamental, por isso que só a corrida muitas vezes não é completo, porque você precisa se mexer, né, o tronco superior. A suplementação de creatina eu recomendo muito para quem passou dessa idade, né? A creatina, ela vai entrar ali na recuperação do ATP, a fosfocreatina, né? Ela entra na recuperação da adenosina trifosfato, né? A adenosina trifosfato, ela perde um fósforo, gera energia, vira ADP, e ela precisa da recuperação, e aí você tem a fosfocreatina entrando nesse processo. Então, a creatina é um suplemento, um dos ergogênicos, ou ergogênico, mais estudado, é a creatina, e agora está saindo muitos trabalhos com relação à melhora cognitiva, principalmente de raciocínio, principalmente para mulheres. Aparentemente, as mulheres são mais beneficiadas com a suplementação de creatina, né? Mas o exercício de força é fundamental. Certo, pessoal? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta interessante aqui. Quantas refeições ao dia? 16 horas. Aí não importa. Com relação ao jejum intermitente, pessoal, vamos imaginar, você fez um jejum de 16 horas, e aí você tem 6 horas para se alimentar ali. Aí não é tão importante não, tá? Se você faz 2 refeições ou 3, não é tão importante. O importante é, dentro daquela janela alimentar, você se alimentar com alimento de verdade. E aí leia-se, alimento que vem da feira e alimento que vem do açougue. Isso é alimento de verdade. É muito mais importante do que quantas refeições você faz. O legal é você fazer o jejum, né? E você fazer, se alimentar de comida de verdade. Pão com ovo pode? Olha, meus amigos, eu vou confessar um negócio para vocês. Eu gosto demais de pão com ovo, tá? Eu, particularmente, gosto demais de pão com ovo. Entretanto, eu evito bastante consumir pão, tá? Muito mesmo. E não porque o pão é um alimento, sim, pouco denso, né? O pão é um alimento pobre em nutrientes. Ele basicamente é amido, né? Não, quase nada de vitaminas, quase nada de proteínas, quase nada de minerais, muito pobre, mas o problema é o glúten, né? O glúten é uma proteína altamente inflamatória, ela vai piorar o quadro de leak gut, que todos nós temos em algum grau, que é essa permeabilidade intestinal, que aumenta o processo inflamatório, né? Assim como a caseína do leite também tem essa propriedade. Então, esse excesso de glúten eu evito o pão, tá? Mais pela questão do glúten do que pela pobreza de nutrientes, tá? Apesar de ser muito pobre em nutrientes, tá? Pós-bariátrico, boa pergunta. Pós-bariátrico,
12 anos de cirurgia, está ganhando peso sem estar comendo muito ou errado. Olha, duas coisas podem estar acontecendo aí, tá? Você fez a bariátrica, segundo você, não está comendo errado e está ganhando peso. Probabilidade número 1. O que você entende de comer errado, tá? Talvez seja a probabilidade mais provável. Você está consumindo alimentos que você acha que é saudável e não é. Então, se você come pão, se você ingere muita fruta doce, se você ingere muito alimento pobre em nutriente, tapioca, né, tudo que é farináceo, então pode ser que você... Essas barrinhas, né, essas barrinhas que são saudáveis, que é farelo de arroz, né, com substâncias artificiais, refrigerante, né, suco, tá? Suco de fruta. Tem uma caçambada de frutose, meus amigos, caçambada de carboidrato, e frutose é extremamente hepatotóxica, tá? Frutose tá sendo a causa número 1 de esteatose hepática, tá ganhando álcool, tá? Tá ganhando álcool. Então, pode ser isso, ou pode ser você estar comendo alimentos saudáveis, mas que são muito calóricos. Por exemplo, você pode estar exagerando em castanhas. Né? Castanha é um alimento denso, um alimento saudável, tem zinco, tem magnésio, tem um monte de substância interessante, mas é muito calórico. É um alimento gorduroso, e a gordura tem muita caloria. São 9 calorias por grama. O açúcar tem 4. Então, caloria não é a coisa mais importante, mas tem a sua importância. Pode ser que você esteja exagerando em alguns óleos. Por exemplo, óleo de coco, não sei se você toma. Azeite. Azeite é muito calórico, né? Pode ser. Eu amo azeite, tá? Mas é muito calórico. Então, alguns alimentos, mesmo saudáveis, abacate é muito calórico. Tem gente com 2 abacates, aí é muita caloria. Então, pode ser uma dessas duas coisas, né? Ou você acha que é saudável e não é, ou você está comendo substâncias saudáveis, mas que são extremamente calóricos. Geralmente, os alimentos gordurosos têm essa propriedade, ok? Meus amigos, 2 recados importantes, tá? Conheçam a NutriAge, está aí na descrição. Usem meu cupom, tá? Moacir10, que vocês vão ter até 40% de desconto. É a melhor linha de suplementos para quem já passou dos 40 do Brasil, tá? E não se esqueçam de votar em mim, né? Tô chato hoje, né? Pedindo voto. A vida de político não deve ser fácil, não. Mas eu preciso do voto de vocês lá, né? No Prêmio IBEST. Preciso ficar entre os 20 lá para passar para a próxima fase. E eu posso contar com vocês mesmo, né? Não tem jeito. Tá aí na minha bio o link para vocês votarem em mim. Tá aí na descrição também no vídeo do YouTube. Esse vídeo vai lá para o YouTube, tá? Se vocês gostaram, compartilhe. Dê o likezinho aí, não custa, né? Um likezinho, não paga nada. Igual o meu voto lá. Para votar em mim, gasta 5 segundos. E precisa votar todos os dias, tá? E para dar o like aqui, não gasta nem meio segundo, né? Então eu conto com vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo. Todos os sábados nós vamos estar aqui conversando com vocês, tá? Segunda, sai vídeo novo. E os episódios do nosso podcast já estão saindo, tá? Eu acho que daqui uma semana, 2 semanas, já vai sair o primeiro episódio. Fiquem atentos. Portanto, se vocês não estão inscritos no canal, se inscrevam, tá? Porque logo, logo, convidados mais do que especiais para falar sobre saúde, tá? Aguardem. Meus amigos, muito obrigado. Quero desejar a todas as mães aqui um feliz Dia das Mães, né? Que seja um domingo abençoado, né? Que você possa passar perto dos seus filhos, e você, filho, que você possa passar com a sua mãe. Se você já não tem a sua mãe, mas ela vai estar sempre com você, pode ter certeza, tá? Então, feliz Dia das Mães a todas as mamães. E um grande abraço, né? Aquele abraço. E eu aguardo vocês na nossa próxima conversa, pessoal. Até lá.